Aleluia. Louvado seja o Senhor. Todo mundo sentou? Já achou o seu lugar aí direitinho? Então tá. Agora você vai levantar de novo e vai cumprimentar 3 pessoas em nome de Jesus, tá bom? Era só para ver se a cadeira estava funcionando, estava direitinho, estava confortável. E ver se você tinha achado o seu lugar. Já que você achou, cumprimenta 3 pessoas aí, dá um abraço, dá um sorriso. Os vascaínos podem se conter só em boa noite, a paz do Senhor só, tá? Não precisa falar nada além disso, não. Os vascaínos estão proibidos de falar além de a paz do Senhor e boa noite aí nessa noite. Até porque esse 1 a 1 aí não tem muita coisa para falar mesmo, não. Não convence muita coisa, não. À medida que você cumprimentar, pode sentar no seu lugar. Eu quero fazer um esclarecimento a vocês. Talvez você que nos visita nessa noite, alguns discípulos também. Os discípulos sabem que é de costume, nesses 7 anos de comunidade de vida, a gente sempre celebra em datas especiais, em datas importantes. E a de hoje é uma data especial, é uma data importante, o Dia das Mães. E nós tínhamos algumas programações para essa noite, algumas apresentações do Ministério de Dança, da Rede Kids e algumas surpresas para as mães nessa noite. Porém, a maioria, já é de conhecimento da maioria, nós estamos em uma fase de luto. Hoje completa 7 dias que nós estamos em luto, a comunidade de vida está em luto, em função de uma grande perda que nós sofremos na semana passada, no domingo passado. Hoje completa 7 dias exatamente. E em respeito a esse luto que nós estamos vivendo, nós adiamos, nós transferimos todas as comemorações, todas as celebrações do Dia das Mães dessa noite. Então eu tenho certeza que você vai entender, vai respeitar essa decisão e que o Espírito Santo vai testificar no seu coração, como já testificou no coração de muitos. E na semana que vem, dia 15 de maio, é o Dia Internacional da Família, no próprio domingo, e vai ser um momento muito oportuno, a qual a gente vai poder utilizar para celebrar o Dia da Família e o Dia das Mães também. Então toda a programação foi transferida para o próximo domingo. Então você que veio hoje assistir essa programação, é mais um motivo para você voltar na semana que vem e estar aqui conosco também. E eu convido a você, se você veio sozinho, traga a sua família semana que vem. Semana que vem é o Dia Internacional da Família. O Dia da Família é todo dia, mas o Dia Internacional, que é comemorado internacionalmente, é só no dia 15 de maio. Então nós vamos celebrar no próximo domingo esses motivos especiais. E que o Senhor possa continuar nos dando graça e sabedoria para cumprir a vontade dEle. Amém? Fala assim comigo. Eu preciso crer, obedecer e temer ao Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre essas 3 características muito importantes nas nossas vidas. Crer, obedecer e temer. É algo que nós não podemos viver sem crer no Senhor, sem obedecer ao Senhor e sem temer ao Senhor. Pessoas que experimentaram viver a sua vida sem cumprir essas 3 características, se encontraram, se depararam com circunstâncias, com situações muito difíceis, muito complicadas e muitas das vezes irreversíveis diante da sua vida. E hoje eu quero trazer essa palavra, essa mensagem em você, como um profeta do Senhor, como um pastor que tem a obrigação, a responsabilidade de direcionar o seu rebanho, de direcionar as suas ovelhas. E o Espírito Santo tem me cobrado ao longo dessa semana acerca dessas 3 questões. Na última terça-feira nós tivemos mais uma reunião de oração, e lá na reunião de oração eu conversei um pouco
sobre isso com as pessoas que estavam presentes, acerca de crermos, obedecermos e temermos ao nosso Senhor. E automaticamente os privilégios, os benefícios que surgem a partir de conseguirmos crer, obedecer e temer ao nosso Senhor. Mas antes de falar sobre crer, obedecer e temer, eu acho importante esclarecer um assunto com você. Eu acho importante pontuar uma questão para trazer clareamento às nossas mentes, para trazer um norte, para trazer um entendimento mais amplo acerca de uma questão. Eu não sei se você já ouviu falar em graça, e eu não sei se você sabe o que significa na teoria e na prática também, se você já experimentou a graça de Deus. E eu quero falar com vocês sobre graça antes de entrarmos na questão do crer, obedecer e temer ao Senhor. Quando eu estava na faculdade de teologia, quando eu fiz faculdade de teologia, a gente faz muitos trabalhos na faculdade, e um dos trabalhos eu lembro que eu fiz sobre a graça do Senhor. A gente teve que fazer muitas pesquisas sobre graça, escrever muitas coisas sobre graça, e no final desse processo de trabalhos sobre esse tema, sobre esse assunto, foi solicitado pelos professores uma definição objetiva e simples sobre graça. Embora seja um assunto muito complexo, nós precisamos levar informações complexas acadêmicas aos professores naquele tempo. Mas depois de toda essa complexidade, eles pediram na própria aula para a gente resumir de uma forma simples e objetiva o que era a graça de Deus. E eu confesso para vocês que quando a gente se envolve muito com a própria teoria, é difícil a gente conseguir resumir de uma forma simples e objetiva a graça de Deus. Só tendo experimentado isso na prática que é possível a gente definir a graça de Deus. E por mais que usamos palavras para tentar definir, nunca vamos conseguir esgotar, definir por completo a graça de Deus. E eu fui consultar o meu material e achei a frase que eu escrevi. Inclusive, ali na aula, naquele momento, os professores e a própria turma elegeu aquela definição como a definição mais coerente entre todas que tinham sido apresentadas naquela noite. E eu escrevi assim: graça é favor da bondade de Deus, imerecido, porém concedido ao homem por Deus. Graça é o favor da bondade de Deus. Fala assim: graça é o favor da bondade de Deus. Entendeu até aí? Agora fala assim: imerecido. Isso. Quer dizer que eu não mereço, você não merece. Porém, concedido ao homem por Deus. Exatamente. Existe uma bondade de Deus que está espalhada sobre a face da terra. E essa bondade de Deus, muitas pessoas acham que precisam trabalhar, fazer algo, buscar, merecer essa bondade de Deus. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você, entregou o seu corpo, o seu sangue na cruz do Calvário, e após Jesus, esse amor e essa bondade de Deus, ela está disponível a todos nós através da graça de Deus em Jesus Cristo. Por causa de Jesus, esse amor, essa bondade que está espalhada em todo o universo, ela pertence a mim e a você, ela está disponível a mim e a você. E quer dizer, graça quer dizer imerecido. Quer dizer que nós não merecemos essa bondade, esse amor, essa misericórdia de Deus, mas Ele nos dá de graça, mesmo sem merecermos. A graça do Senhor traz a misericórdia e a bondade sobre as nossas vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, por favor. Efésios capítulo 2. Lá no versículo 8. E aqui o apóstolo Paulo fala um pouco sobre essa bondade, esse favor da bondade de Deus. E ele define muito bem a graça e para que serve a graça de Deus nas nossas vidas.
Efésios capítulo 2, versículo 8. Todo mundo achou? Diz assim: porque pela graça sois o quê? Salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora deixa eu dividir, separar um pouquinho aqui para ficar mais claro, mais fácil para você entender. Porque pela graça sois salvos. Quem nos salva é Jesus, amém? Nós somos salvos por Jesus. Quem crê nisso, levanta sua mão assim, faz um sinal para mim. Amém? É comum acordo que nós somos salvos por Jesus. E Jesus utiliza da graça para nos salvar. Ele não usa o merecimento, ele não usa a obra. Porque se fosse com base no merecimento ou nas obras, nenhum de nós poderíamos ser salvos pelo Senhor. Porque não merecemos. Não fazemos por onde merecer a salvação que Jesus tem disponível para mim e para você. Então, pela graça, nós somos salvos. Porém, Paulo ele completa diante, dizendo assim, mas mediante a fé, com respaldo na fé. E o que quer dizer isso? As pessoas que não creem que a graça de Jesus pode te salvar, elas não serão salvas, mesmo que esteja de graça, mesmo que esteja disponível. É como se a gente fizesse uma mesa aqui, colocasse aqui bastante alimento e dissesse assim, todos podem se servir. E você não quisesse sair do seu lugar para vir até essa mesa se servir e saciar a sua fome. Então, embora esteja de graça, mas você não crê, você não quer participar e você não quer servir. Então, Paulo diz, nós somos salvos pela graça. Não é por merecimento, não é por obras, mas é mediante a fé. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar para que sejamos alcançados por essa graça de Deus. Mas aí Paulo também ele completa dizendo o seguinte, não é por obras, por merecimento, para que ninguém se glorie, para que ninguém empine o seu nariz, para que ninguém deixe a soberba, a prepotência tomar o seu coração, em achar que pode comprar, em achar que pode alcançar, em achar que pode negociar a sua salvação. Mas a salvação ela é pela graça de Deus, é imerecido. Não vem das obras. Mas aí Paulo completa dizendo o seguinte, mas toma cuidado. Embora a salvação não venha das obras, mas nós fomos criados por Jesus e Ele fez boas obras e nós devemos continuar as boas obras que Ele fez. A nossa função aqui, a nossa responsabilidade é somente fazer boas obras. Diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça não nos isenta das boas obras. A graça não nos isenta da responsabilidade de crer, de obedecer e temer ao Senhor. Há algumas semanas atrás eu ministrei aqui sobre unção. Unção é a atitude da fé, é o posicionamento da fé. E eu falei o que Tiago deixou escrito para a gente, que nós precisamos entender, ter consciência que a fé sem obras ela é morta. Não adianta ter uma fé muito grande dentro dos nossos corações e no momento em que nós precisamos, que o nosso próximo precisa, no momento de adversidades, no momento de dificuldades, essa fé ela fica calada, essa fé ela fica intrínseca. Nós precisamos externar a nossa fé, nós precisamos materializar a nossa fé, nós precisamos de atitude mediante a fé que nós temos. E isso é unção. Davi, quando esteve diante do gigante Golias, e aquele gigante estava afrontando o exército de Israel, e o rei Saul, junto com todo o exército, há 40 dias, não conseguia vencer aquele gigante. Quando aquele menino se levanta e fala assim, eu vou matar esse gigante, aquele menino põe as suas pedras, põe a sua funda, que foi a ferramenta que ele usou, e ataca aquele gigante. Ele estava materializando a sua fé, ele estava trazendo a sua fé do campo teórico para o campo prático, e ali houve uma grande unção sobre a vida de Davi, porque ele materializou a sua fé. Por isso que a fé sem obras, ela é morta.
Embora não sejamos salvos pelas obras, mas a graça não nos justifica de não fazermos as boas obras nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque eu quero falar com vocês sobre crer, obedecer e temer. E mediante a isso podem surgir algumas perguntas, alguns questionamentos no seu coração, na sua mente, por exemplo, e perguntar ao longo dessa mensagem, dizer assim, mas aonde fica a graça de Deus nisso? E é por isso que eu estou falando sobre graça. Deixa eu falar uma coisa para você. Graça de Deus é uma coisa, e barato é outra, banal é outra. A graça de Deus, de barata, ela não tem nada. A graça custou muito cara para Deus, você sabia disso? João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereças, mas tenha a vida eterna. Esse versículo garante para mim e para você, que a graça de barato não tem nada. A graça custa muito caro. E muitas das vezes, em nome da mediocridade, nós banalizamos a graça. Nós nos escoramos na graça para lançar mão da preguiça. Nós escoramos na graça, muitas das vezes, para não abrir mão do pecado. Nós nos escoramos na graça para, muitas das vezes, cumprir a nossa vontade. Não rompermos com aquilo que nós precisamos romper. Mas nessa noite eu quero que você entenda que graça é uma coisa, barato é outra coisa, banal é outra coisa. Embora Deus tenha a sua graça para oferecer para mim e para você, e através da graça, o amor, a misericórdia de Deus venha sobre mim e sobre a sua vida. Mas isso não custou barato para Deus. Ele precisou dar o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para que você tivesse acesso hoje a esse amor, a essa misericórdia, a esse perdão, a essa graça que está sobre a minha e sobre a sua vida. E hoje, no tempo da graça, o próprio Jesus disse, o primeiro mandamento, o primeiro de todos, acima de todos, é o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus quem falou isso, no tempo da graça, ele falou, nós devemos amar a Deus, vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus é, abre parênteses, meu irmão e minha irmã, crer no Senhor, obedecer ao Senhor e temer ao Senhor. Amar a Deus é isso. Quem ama, crê. Quem ama, obedece. E quem ama, teme. Então, no tempo da graça, nós precisamos nos esforçar a cada dia para crer mais no Senhor, para obedecer mais ao Senhor e para temer mais ao Senhor. Porque a graça, ela não substitui a fé, a obediência e ao temor ao Senhor. A graça, ela está ligada à salvação. Muitas pessoas acham que vão alcançar tudo, vão conseguir tudo na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, pela graça. Você está enganado. Porque aí você não está vivendo a graça, mas você está vivendo o de graça, o barato, o medíocre. E de barato, de medíocre, não tem nada. Custou muito caro para Deus. Então nós precisamos buscar e nós iremos alcançar muitas coisas nas nossas vidas. Mas temos que entender que tudo está ligado a crer, obedecer e temer ao Senhor. E a graça não substitui a responsabilidade de crermos no Senhor, de obedecermos ao Senhor e de temermos ao Senhor. Não substitui. Você pode dizer assim, eu preciso crer, obedecer e temer a cada dia mais. Essa mensagem vem ao seu coração hoje, em um momento oportuno. Eu não sei as dificuldades que você atravessa hoje na sua vida, Eu não sei o que você tem enfrentado ao longo desses dias, desses meses, desse ano, muito adverso na vida de muitas pessoas. Um ano desafiador para muitas pessoas. Um tempo, um período de muitos desafios para nós. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem enfrentado. Mas eu, como profeta do Senhor, como seu pastor de ovelhas, de um rebanho, eu quero trazer uma resposta, um direcionamento para a sua vida hoje. Independente do que você esteja vivendo,
independente das tribulações, independente do furacão, da tempestade, independente da posição que se encontra a sua vida, talvez algumas coisas estão de pernas para o ar. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa crer, você precisa obedecer e você precisa temer ao Senhor. Mesmo no meio de uma tempestade, meu irmão e minha irmã, você precisa crer, você precisa obedecer e você precisa temer ao Senhor. Porque Noé, em sua história, quando chegou o dilúvio, antes do dilúvio, 120 anos, ele creu, ele obedeceu e temeu ao Senhor. E construiu um projeto, que nós chamamos de arca. E ali colocou todos os animais dentro daquela arca. Então passou muito tempo, mais de 100 anos sem chover. E a chuva veio. E quando veio a chuva, um grande dilúvio tomou conta de toda a face da terra. E só sobreviveu os seres humanos e os animais que estavam dentro da arca. E dentro daquela arca, na tempestade, no dilúvio, mar agitado, Noé continuou crendo, obedecendo e temendo ao Senhor. Às vezes estamos em momentos na nossa vida, igual Noé, que estava em terra firme, as coisas estavam funcionando, estava tudo caminhando. E Noé creu, obedeceu e temeu ao Senhor. Mas veio de repente a tempestade, mas Noé continuou crendo, temendo e obedecendo ao Senhor. E essa é a mensagem para você nessa noite. Não importa como estejam as circunstâncias ao seu redor, o que o Senhor te chama, te convida nessa noite é para que você creia, obedeça e tema ao Senhor, porque existem privilégios, benefícios para aqueles que creem, obedecem e temem ao Senhor. Nós temos vivido tempos desafiadores. Eu tenho vivido tempos desafiadores. Eu posso dizer para vocês que um certo período, não vou só definir como ano de 2016 não, mas um certo período da minha vida, incluindo 2016, tem sido o período mais desafiador da minha vida. Um período a qual enfrentei muitos gigantes, muitas adversidades, muitos conflitos, muitos problemas, e eu posso resumir tudo como desafios. Um período muito desafiador na minha vida. Mas eu posso também testemunhar para vocês que dia após dia Deus tem me dado vitória. Várias lutas que a gente vence, que a gente enfrenta, mas vitórias também que o Senhor nos dá, nos acrescenta. E eu tenho certeza que as lutas não acabam aqui, elas continuam amanhã, essa semana, esse ano e os próximos que virão. Mas a certeza que restou no meu coração foi a mesma do rei Davi, quando ele enfrentou um urso e ele conseguiu matar aquele urso que queria comer suas ovelhas que ele pastoreava. Depois apareceu um leão e ele conseguiu matar aquele leão. E quando ele estava diante de Golias, e o rei Saul perguntou a ele, qual a certeza que você tem que você vai conseguir matar esse gigante? E ele disse, o mesmo Deus que me deu vitória nas lutas anteriores, me dará nessa também. Então não importa o nível dos desafios que surjam à nossa frente hoje e amanhã, a questão é que Deus já te deu vitórias no passado, Deus já te deu livramento, Deus já dispensou graça e misericórdia sobre a sua vida. E o que eu profetizo para você, que o mesmo Deus que te deu vitória em lutas anteriores, te dará vitória hoje, amanhã e sempre também, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Tempos desafiadores, adversos, sem querer te expor, mas eu levanto a mão aqui primeiro. Quem junto comigo tem vivido um tempo muito desafiador na sua vida, levanta sua mão assim. Um período muito desafiador, é esse que nós temos vivido. Temos podido ver lá fora a violência em alta na nossa sociedade. Temos visto a destruição alcançando muitas coisas, alcançando famílias, alcançando casamentos, alcançando lares, alcançando empresas. Nós temos visto a fome se espalhando, se propagando sobre a terra. Nós temos visto algumas pragas, algumas pestes, que hoje chamam de epidemias, chamam de doenças. Mas nós temos visto pragas, pestes e epidemias se espalhando pela nossa sociedade. Nós temos visto tempo de seca em tudo que é lugar. A chuva não vem, não molha a terra, a água acaba e tudo fica seco, fica acabado. Nós temos visto os desastres naturais a cada dia assolando as cidades, os estados, os países, continentes, que muitas das vezes são assolados por desastres naturais. Mas eu queria que você entendesse que isso não é um privilégio, entre aspas, só nosso, não.
Isso não está acontecendo só agora, não. A história nos mostra isso, a Bíblia nos mostra isso, que por muito tempo essas coisas já vêm acontecendo. Não é um período peculiar só a mim e a você. Quando nós olhamos para a Bíblia, uma história que eu terminei de citar, a história de Noé, nós podemos nos deparar com um momento assim também de desastre natural, a qual veio um dilúvio sobre a terra, e ali toda a humanidade foi ceifada da face da terra, todos os animais também foram ceifados da face da terra. Nós podemos olhar para a história, nos lembrar de Elias e lembrar que Elias em Israel foi usado por Deus para profetizar um tempo de seca, a qual os céus se fecharam e não teve chuva por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Nós olhamos para José e lembramos da história de José, da fome que veio sobre o Egito, de 7 anos de fome, mas a questão é que a fome não veio só sobre o Egito, não. Quando examinamos com cuidado as Escrituras, nós vemos que a fome naquele tempo veio sobre toda a terra. E o Egito foi o lugar que melhor esteve. Tinha falta de alimento no campo, mas os celeiros estavam cheios. Porque, vou explicar já para vocês, Deus usou algumas pessoas, Deus usou a José. Mas uma grande fome dominava a terra naquele tempo. Olhamos para Moisés e lembramos das pragas, das pestes, que alcançaram o Egito naquele tempo. 10 grandes pragas, 10 pestes, que alcançou a vida das pessoas, os animais, desgraçou a plantação, tudo que possamos imaginar. Continuamos olhando para a história, lembramos do profeta Joel. Já ministrei isso aqui também para vocês. E os gafanhotos vieram várias espécies de gafanhoto, e foram comendo, e o que um largava, o que sobrava de um, o outro via e comia, até não sobrar mais nada, até o fogo vir e queimar aquilo que nem os gafanhotos tinham deixado sobrar. E vemos também no tempo de Joel, a provisão, o sustento, a economia sendo abalada. Olhamos para a época de Salomão e lembramos do governo, da política sendo abalada. Israel teve 3 reis únicos, que foi rei de todo o reinado. Foi Saul, depois Davi e por último Salomão. Salomão foi o último rei de Israel como rei de toda a nação, porque depois de Salomão o reino brigou. Houve uma crise na política, houve uma crise no governo, e eles se dividiram em 2 tempos, em 2 nações, em 2 espaços. Se dividiram em Judá e Israel, reino do sul e reino do norte. E uma grande crise política veio. Foi depois desse tempo que a Babilônia veio, cercou, sitiou a Israel e tirou aquele povo de lá e levou eles cativos durante 70 anos. Um tempo de juízo, de desgraça sobre aquela nação. Então eu estou falando isso tudo para vocês entenderem que a própria Bíblia, a própria palavra, nos mostram outros tempos, outros períodos desafiadores na vida de outros homens e outras mulheres de Deus. Esse período agora, às vezes nós pensamos que é o pior período para se viver. Eu estava conversando com algumas pessoas e falaram assim, eu fico até preocupado de ter um filho, de ter uma filha, porque o mundo está muito difícil, está muito cruel. Isso é verdade. E a tendência é essa, o mundo continuar cruel, o mundo continuar com desafios. Mas não é uma particularidade nossa só. Sempre houve desafios sobre a terra, sobre as nações, sobre os estados, sobre as cidades, sobre a vida das pessoas. E a maioria desses problemas, desses desafios, dessas questões que a humanidade enfrentou de tamanha crueldade e dificuldade, sempre tiveram algumas coisas por trás, motivando, startando, acendendo o estopim para que aquela bomba explodisse sobre a humanidade. E em todos os casos, de todas essas histórias que eu citei para você, por exemplo, e com certeza na nossa história hoje, olha aqui para mim, presta atenção aqui, não desvia atenção não. Na nossa história hoje, também não tem sido diferente. Esses mesmos conceitos que abalaram a sociedade durante muitos anos, milhares de anos, abalam a nossa sociedade hoje também. Todas essas desgraças que aconteceram, todos esses períodos difíceis, desafiadores, que fugiram do controle dos homens, foram motivados pela incredulidade, pela desobediência e pela idolatria. Todas as vezes que homens e mulheres
se encontraram diante de desastres naturais, diante de seca, de fome, diante das pragas, diante do gafanhoto, da falta de provisão. Sempre tinha por trás de uma nação, de um povo, a incredulidade, a desobediência e a idolatria. E em função disso, essa chave que é a incredulidade, a chave que é a desobediência e a chave que é a idolatria, abriam muitas das vezes as portas para que problemas alcançassem a humanidade. E esses problemas que nós vimos hoje, o Brasil passando, o Rio de Janeiro passando, Macaé passando, chaves de desobediência, de incredulidade e de idolatria, abriram as portas para que esse mal alcançasse a nossa juventude, alcançasse a nossa geração e trouxesse essas consequências que nós vimos hoje. A violência, a destruição, as fomes, as pragas, as pestes, epidemias, a seca, desastres naturais, tantas coisas que a nossa geração tem presenciado. Mas porque a nossa própria geração tem usado chaves para que portas sejam abertas e tragam essas consequências sobre as nossas vidas. Mas essa não é a mensagem, não é o final da mensagem de hoje. Esse não é o ápice da mensagem de hoje. O conceito principal da mensagem de hoje que Deus quer trazer ao seu coração é que você entenda que mesmo em tempos desafiadores, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crises como temos vivido agora, mesmo em tempos de juízo, de sentença de Deus sobre uma nação, sobre um povo, existem aqueles que podem experimentar da graça, do livramento, do perdão, do amor do Senhor sobre as suas vidas. Em todas essas histórias que eu falei com vocês aqui, existiram aqueles que mesmo diante das dificuldades, dos desafios da vida, continuaram crendo, obedecendo e temendo ao Senhor e foram guardados por Ele. E é essa mensagem que eu quero deixar no seu coração nessa noite. Entenda que mesmo diante dos desafios que nós encontramos nessa vida, nessa caminhada, não importa as portas que talvez eles tenham entrado na nossa nação, no estado, na cidade, mas importa as portas que serão fechadas na nossa vida, lacradas na nossa vida, na nossa casa, na nossa experiência pessoal. E não importa o desafio que vivamos hoje, a dificuldade dos conflitos que nós viemos enfrentar hoje em dia, mas nós precisamos entender que nós precisamos crer, obedecer e temer ao Senhor, porque o Senhor quer continuar guardando aqueles que creem, que obedecem e que temem ao Senhor. Na história de Noé, por exemplo, o povo estava incrédulo, o povo estava desobediente, sem temor nenhum ao Senhor. Por isso a humanidade foi ceifada da face da terra. Mas tinha uma família que Deus olhou, viu Noé com a sua família. E Deus viu sobre a vida de Noé um homem que cria, que obedecia e que temia ao Senhor. E ele foi guardado por Deus, porque ele tinha fé, obediência e temor ao Senhor. E assim como as outras histórias que eu citei para vocês, Elias, no tempo de fome, de seca sobre Israel, 3 anos e meio sem chover, Deus pega esse profeta e leva para o deserto, lugar que não tem um pingo d'água. Se na cidade, se nos campos, se na mata, na floresta, ficou 3 anos e meio sem chover em Israel, quem dirá no deserto, meu irmão, minha irmã? Mas a palavra diz que Deus levou Elias para o deserto. E todos os dias Elias tinha água fresca lá em Querite. E tinha alimento fresco, carne fresca trazida pelos animais todos os dias. Porque Elias cria, obedecia e temia ao Senhor. Então mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às crises, aos conflitos, aos problemas, temos que entender que quando cremos, obedecemos e tememos ao Senhor, somos guardados pelo Senhor. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Com José também não foi diferente. Um tempo de fome sobre toda a face da terra. Mas tinha uma provisão lá no Egito. Os campos do Egito, durante os 7 anos de fome, não deu fruto. Mas os celeiros do Egito estavam guardados. Porque Deus levou José para lá.
E antes dos 7 anos de fome, deu 7 anos de fartura. E deu sabedoria a José para guardar, para condicionar aquele alimento. Então José guardou. E para os 7 anos de fome, ele teve provisão para o Egito e para muitas outras nações que foram lá pegar e comprar do Egito o alimento. Você está entendendo? Mesmo em tempos adversos, Deus tem graça, tem provisão, tem livramento, tem misericórdia sobre a vida daqueles que creem, que obedecem, que temem ao Senhor. E assim a história de Moisés, de Joel, que eu citei, de Salomão e de tantos outros, que mesmo em tempos de grande tribulação, continuaram crendo, obedecendo e temendo ao Senhor, e foram surpreendidos pela graça de Deus sobre a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Salmos 125, eu quero te mostrar uma realidade, eu quero respaldar a necessidade de você crer no Senhor nesse tempo de adversidade. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando desemprego, eu estou enfrentando necessidade na minha casa. Ah, mas eu estou enfrentando hoje uma doença terrível. Ah, eu estou enfrentando hoje uma perda que eu tive na minha vida. Não importa o nível de desafio que eu e você estejamos enfrentando hoje. Nós precisamos superar esses desafios, essas dificuldades, como Davi superou uma atrás da outra. E uma estratégia, uma chave, um mistério para você conseguir superar as adversidades da vida está exatamente aqui. Salmo 125, que é o primeiro ponto, a primeira palavra que a gente citou nessa noite, que é o crer. E o Salmo 125 respalda a importância de crermos no Senhor. Salmo 125, verso 1 e 2, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta ao redor do seu povo, desde agora e para todo o sempre. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Os que confiam no Senhor, os que creem no Senhor, os que acreditam na palavra dEle, os que acreditam nas promessas dEle, os que acreditam nos sonhos de Deus para a sua vida, serão como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecerão firmes para sempre. E deixa eu te falar uma coisa. Você acha que quem escreveu esse salmo foi Davi? E você acha que ele estava num momento onde ele estava na sombra e água fresca? Você acha que ele estava igual o pessoal lá na Bahia, debaixo do coqueiro, na rede, tomando uma aguinha de coco fresquinha? Né, Chiquinho? Não estava não, meu irmão. Estava não, minha irmã. Tiago também é baiano, né? Não estava não. Fala nisso, não só Chiquinho e Tiago não. Tem muito baiano aí, né? Tem mais conterrâneo aí? Levanta a mão, Chiquinho. Levanta a mão, Tiago. Tem mais conterrâneo aí de Tiago e Chiquinho? Você, baiano? Que história é essa, bichinho? Que história é essa? Sabia desse mistério não. Cadê Ticiane? Lá fora? Perguntar a ela se ela sabia. Você acha que Davi estava na sombra, na água fresca, na água de coco? Não estava não, meu irmão. Estava vivendo um momento de adversidade, vivendo um momento complicado. Estava sendo perseguido. Estava enfrentando um dos seus maiores desafios da sua vida. Mas em meio à experiência que ele viveu com Deus, ele chegou a uma conclusão e disse, e deixou esse legado para mim e para você. E Davi falou: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E é por isso que eu e você precisamos crer no Senhor. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às coisas que fogem dos nossos planos, precisamos crer no Senhor, porque nós ficaremos firmes, não seremos abalados. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 28. Nessa noite o Senhor nos ensina que nós precisamos crer.
E nós vimos que Davi falou lá no Salmo 125, os que creem no Senhor, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não serão abalados. Por isso a importância de crermos ao Senhor. E agora olha em Deuteronômio, capítulo 28, lá no versículo 1, que nós vamos falar agora acerca da obediência ao Senhor, que nós precisamos crer, já é consenso, já é entendido nessa noite. Agora vamos trabalhar acerca do obedecer ao Senhor. Por que é importante obedecer ao Senhor? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de obedecer. Talvez a sua versão esteja guardar, mas a palavra ser traduzida do original, do hebraico, é obedecer. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tiver o cuidado de obedecer todos os seus mandamentos que hoje o Senhor te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, correrão atrás de você e te alcançarão todas estas bênçãos. E aqui do versículo 3 até o versículo 14 tem uma lista, uma relação de bênçãos de Deus que estão disponíveis para mim e para a sua vida. Todas as áreas, profissional, financeira, relacionamento, saúde, todas as áreas que você possa imaginar, todos os níveis da nossa vida. Tem uma lista aqui de promessas do Senhor para aqueles que obedecerem a Ele. E o Senhor diz assim, tudo isso aí eu resumo como bênção. E todas essas bênçãos correrão atrás de vocês e te alcançarão se você obedecer ao Senhor. Tantas pessoas, meu irmão e minha irmã, que hoje correm atrás das bênçãos. Corre atrás da bênção, faz de tudo, se vira e faz coisas erradas porque quer ser abençoado, precisa de uma bênção. Igual Jacó lá abraçou o anjo, saiu no tapa, no UFC com o anjo, falou, não vou deixar você embora enquanto você não abençoar. É porque Jacó não estava obedecendo a Deus, porque se ele tivesse obedecendo, ele não precisava lutar com o anjo, brigar com o anjo, esbofetear o anjo meter uma espada, uma faca na coxa dele, deixar ele mancando depois. Ele teve que correr atrás da bênção. Mas aqueles que obedecem, a palavra diz que as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Muitas bênçãos sobre todas as áreas da sua vida. Por isso a importância de obedecer ao Senhor, mesmo nesse tempo de adversidade, mesmo nesse tempo de tribulação, mesmo nesse tempo de desafio nas nossas vidas. Precisamos crer e precisamos obedecer ao Senhor. E talvez você me pergunte, o que quer dizer melhor esse obedecer ao Senhor? Obedecer ao Senhor é cumprir aquilo que Ele nos direciona. É fazer o que o Senhor nos manda, fazer o que Ele nos orienta. Porque o próprio Jesus disse assim um dia, por que vocês me chamam de Senhor, 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 se não fazem o que eu mando a vocês a fazer? Então nesse tempo nós precisamos crer em Deus, crer na palavra dEle, crer na vontade dEle, crer nos sonhos, nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. E precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer o que Ele manda você fazer. Ah, mas eu não vou gostar, eu não achei legal, isso é difícil, isso é complicado. Abrir mão disso, tomar uma certa decisão, fazer uma certa coisa vai ser difícil, não importa o quanto difícil seja. O Senhor quer que você obedeça. E se você obedecer, as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão e tomarão conta da sua vida. Por último, abra sua Bíblia nos Salmos. Volta lá no livro de Salmos, por favor. Agora você volta no 34. Salmos 34. No verso 19. Mais uma vez Davi compartilhando as suas experiências comigo e com você. Salmos 34. Verso 19. É o respaldo para temermos ao Senhor, sermos homens e mulheres tementes ao Senhor.
O que é temor do Senhor? Temor traduz essa palavra como respeito. Fala, respeito. Talvez você já ouviu falar de temor até hoje e não sabia o que é temor. Temor é traduzido como respeito. Temor nunca vai ser traduzido como medo, amém? Deus não quer que você tenha medo dele, mas Deus quer que você o respeite. O temor é traduzido como respeito. Salmo 34, verso 19 primeiro. Davi diz assim, muitas. Quantas são? Qual é o adjetivo que ele usa? O quê? Muitas. São as aflições do justo. Aqui você já pode ter ideia que ele não está vivendo outro tempo fácil na sua vida. Um tempo totalmente diferente de Salmos 125 que nós lemos. Agora estamos em Salmos 34. E Davi, diante da sua experiência, diante da sua realidade pessoal, ele testemunha o seguinte, muitas são as aflições do justo. Não são poucos os desafios, não são poucos os problemas, não são poucas as objeções que nós encontramos na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Davi diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, o livra. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. De todas, Ele te livrar. Mas vamos entender como Ele vai livrar, quando Ele vai livrar e por que Ele vai livrar. Olha lá no verso 6, ainda no capítulo 34, ainda no Salmos 34. Verso 6. Clamou esse aflito, Davi falando dele mesmo. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E olha o desfecho, olha o entendimento que ele traz aqui no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você está entendendo a importância do temor do Senhor na minha e na sua vida? Nós precisamos de temor ao Senhor nesse tempo, porque tem uma promessa aqui em Salmos 34, 7, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e serão livrados. Por isso Davi disse, muitas são as aflições, mas eu sou livrado de todas. Clamou esse aflito e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Meu irmão e minha irmã, como profeta do Senhor sobre a sua vida nessa noite, eu quero te exortar, eu quero chamar a sua atenção, eu quero te chamar a acordar para uma realidade. Nesse tempo nós não podemos nos distrair, nesse tempo não podemos negociar, nesse tempo nós não podemos fazer outra coisa a não ser crer no Senhor, obedecer ao Senhor e temer a Ele. É um tempo de dia após dia, crer no Senhor, obedecer ao Senhor e temer ao Senhor. Será tempo de desafios ainda, mas tempo que a fé, a credulidade e o temor nos levará a novos níveis sobre as nossas vidas. Nos levará a experimentarmos livramento do Senhor, provisão do Senhor, graça do Senhor, misericórdia do Senhor, restituição do Senhor, cura do Senhor sobre as nossas vidas. Não importa o conflito que vivamos hoje, o que o Senhor quer que hoje, de hoje em diante, nós temamos mais a Ele, obedeçamos mais a Ele e crermos mais nele. E Ele vai derramar essas promessas sobre as nossas vidas. Cada uma, como essas histórias que eu citei para vocês, que pessoas que passaram por muitas dificuldades, muitas tribulações, mas conseguiram vencer, prevalecer, prosperar, triunfar em meio às suas dificuldades. E venceram. Talvez hoje você não enxergue a sua vitória. Talvez hoje, diante do desafio que você enfrenta, você não consegue ver a vitória do Senhor. Mas permaneça crendo, obedecendo e temendo ao Senhor, que o Senhor te dará a vitória, te entregará a vitória em nome de Jesus. Quero chamar o ministério e quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Porque nós vamos adorar o Senhor mais um pouquinho agora.
e nós vamos orar para que essa realidade se consolide nas nossas vidas. Essa é uma noite decisiva, meu irmão e minha irmã, nas nossas vidas. Essa é uma noite que vai determinar, definir algumas coisas que virão sobre as nossas vidas no amanhã, nessa segunda-feira, nessa semana que está por vir, nesse mês de maio, nesse ano de 2016 e pelos dias que estão por vir sobre nós. E essa mensagem, esse direcionamento, essa palavra do Senhor vem sobre mim e sobre você nessa noite, porque o Senhor quer definir, quer mudar, meu irmão e minha irmã, o curso, o destino, a definição que muitas das vezes estamos colhendo até hoje nas nossas vidas. O Senhor nessa noite, assim como usou Joel, assim como usou Elias, Eliseu, assim como usou Abacuque, assim como usou tantos profetas, o Senhor na sua graça me usa nessa noite para te exortar, para chamar a sua atenção, para lhe acordar que precisamos crer no Senhor, obedecer ao Senhor e temer ao Senhor, para que estejamos debaixo das alianças e das promessas de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus está aí, meu irmão e minha irmã, espalhado sobre a face da terra, assim como o seu amor, a sua misericórdia está aí espalhado sobre a face da terra. Mas a graça do Senhor, ela quer só nos salvar. Nós seremos salvos pela graça. Mas se você quiser ser um homem, uma mulher próspero, bem-sucedido, guardado, livrado pelo Senhor e que experimenta um milagre do Senhor sobre a sua vida, não há outro caminho a não ser crer, obedecer e temer ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e adorar o Senhor nessa noite. E entender esse convite que o Senhor te faz nessa noite. Não importa quantos anos você tenha de experiência no Evangelho. Não importa quantos anos você se converteu. Não importa o seu cargo, o seu título. Não importa aquilo que você usa para se gloriar. A questão nessa noite é que o Senhor te convida. O Senhor te desafia. O Senhor te exorta nessa noite. Meu filho, você precisa crer mais em mim. Meu filho, você precisa me obedecer mais. Meu filho, você precisa temer mais a mim. Minha filha, você precisa crer. Minha filha, você precisa obedecer. Minha filha, você precisa temer. E todas as minhas bênçãos, todas as minhas promessas te alcançarão a sua vida. Use dessa canção, use dessa adoração agora para dizer isso ao Senhor. Senhor, eu quero sair daqui nessa noite crendo mais em Ti, obedecendo mais ao Senhor e temendo mais ao Senhor. E eu tenho certeza que eu vou vencer, que eu vou romper, que eu vou prevalecer em meio às dificuldades, às adversidades dessa vida, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz teu coração ouvir Tua voz. Pra perto, só assim eu não me sinto só.
Eu sei que mesmo sem temer, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as outras águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as outras águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará.